Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like, é o bate-pronto desta quinta-feira em todas as plataformas. Nós vamos falar do Corinthians, hein? O Coringão, que saiu perdendo para o Cuiabá logo no começo do jogo, levou o gol o Corinthians, teve um pênalti desperdiçado pelo Cuiabá, poderia ter ampliado a vantagem, mas aí quem não faz é aquela coisa, toma. E um herói talvez improvável. Saiu do banco de reservas o Bidu e fez o gol de empate do Corinthians em Itaquera. Cuiabá 1, Corinthians também 1 aqui em São Paulo. Vampeta, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, o Corinthians preocupa bastante. E agora tem uma sequência complicada, difícil, só o Palmeiras fora de casa. Mas falando da atuação do Corinthians contra o Cuiabá, Vampeta, a gente conferindo os lances aqui, você no YouTube Jovem Pan Esportes, o gol do Cuiabá aí, ó, pra você que está nos assistindo por imagens. Cuiabá 1, Corinthians também 1 em Itaquera, Vampeta. Pedro, toma um gol muito cedo, né? Com 5 minutos de jogo, o Corinthians já estava perdendo ali, né? Lei do ex, gol do Marlon. E que não era lei do ex, né? Tinha 6 atletas atuando que já trabalharam 5 no Corinthians e 5 por parte do Cuiabá e 1 no Corinthians, né? Tudo ali em campo, uma mini filial no Corinthians, lá tinha o Walter, o Marlon, o Cleison, o Cafu e o lateral direito, agora que eu esqueci o nome dele. Matheus Alexandre. Matheus Alexandre. Viu parte do Corinthians, tinha o Ranieri, fora o treinador, né? Que veio de lá também. Mas deu uma sorte, porque o Cuiabá faz o gol e fica jogando por mais uns erros do Corinthians, uns contra-ataques. No meio do segundo tempo, o Kaká faz um pênalti tolo no Isidoro Pita, ele perde o pênalti, aí o Corinthians vai pressionando, jogando em casa, quase 40 mil, tudo, o resultado é um golaço do Bidu. De verdade mas olhando a tabela é ruim. Não são da zona de rebaixamento, o torcedor volta para casa porque conseguimos empatar, poderia ter sido pior. Mas olhando mesmo o conjunto da obra, tá muito devagar esse time do Corinthians. Olha a cozinha como começou. Matheus Ornelli, que pegou o pênalti. Eu sempre falo que no Corinthians o que é melhor é goleiro. Quem quiser comprar um goleiro na Europa, na América do Sul, vem ver o jogo do Corinthians. Você não acha que ele falhou no gol do Cuiabá? Eu acho que deveria ter saído do gol, né? Tem gente aí que os pirabeiras africanas... Somente bola parada, eu tô sentindo que ele tá saindo atrasado. Deram a nota dele de 5. Olha lá, ele faz a defesa no pênalti. Senão ele não estaria 1-1. Então não é toda hora também que o cara vai salvar, né? Você pega os últimos jogos do Corinthians, sempre foi melhor. Era o Cássio em campo. Aí o Cássio vai embora. Carlos Miguel fica uma temporadinha de nada. Era melhor. O próprio Walter, quando estava no Corinthians, que o Cássio machucava, se destacava. Né? E a cozinha do Corinthians hoje é quem? Matheus Donelli, lateral direito. Ontem jogou o Maná. Aí Kaká, Caetano e Hugo. Uma cozinha para segurar o Campeonato Brasileiro. Brincadeira, é isso? Igual você falou, né? Às vezes desfalque pro Corinthians não é necessariamente um desfalque, né? Dependendo. Eu vou em casa, professor, eu vou em casa, a gente faz. De volta à rádio, vai lá, Vamp. Agora em todas as plataformas, o Brasil quer te ouvir. O velho Vamp sai daqui da Jovem Pan, pega seu carro, vai caminhando lentamente na Radial Leste, sem trânsito, nada, pensando, boto lá, né? Boto lá escutando meu sonzinho. E o que é insubstituível? Porque você pegava antes, você falava assim, ó, tem 6 caras no Corinthians que tem que jogar. Você pegava Gil, Cássio, Fábio Santos, Renato Augusto, Wagner. Você tinha uma base assim de 6, 7, né? Aí tem essa base. O Abel mesmo fala para a esposa dele, o Abel do Ferreira, eu tenho lá meus guerreiros que vão pra guerra comigo. Gustavo Gomes, Rony, Zé Rafael Veiga. O Everton. Zé Rafael, né? Zé Rafael, não, é Maico. Ele tinha. Aí eu fico, quem é Antônio Oliveira? Quem são 7 guerreiros ali, 6? Que ele tem que fechar com ele pra dizer, vamos pro pau, vamos batendo os caras. Olha assim, não é possível. Aí eu fico olhando assim, não, a cozinha, peraí, o menino tá chegando, Mateuzinho, não pode ser, Mateuzinho não pode ser. Caetano também não pode, Vamp. Quem mais é? O Kaká. Não, o Kaká, bom é o campeão do mundo. Gustavo Henrique. Não é o Kaká. Gustavo Henrique foi contratado, e tá o no trânsito banco. parado, né? E o trânsito ainda, eu tô assim, eu não pego multa, eu não tomo multa que eu vou devagarzinho. Claro. Na Radial não tem como pegar multa, apesar de que tem ali também 2. Vai. Aí eu fico, não, vamos pro meio campo por aí. Aí o menino chegou agora da base, tá jogando bem o Bidon, tá jogando bem. O Ranieri tá sabendo que é o Corinthians agora, o Mano Menezes, outro dia que eu aqui não é Cuiabá não, hein, chutando fora da área. Aí vem os dois lá, o Garro e o Coronado. Não, também não pode ser esses dois.
Pô, o Wildo Alberto, outro dia, questionado por Deus e o mundo. Ah, eu vou pra beirada do Wesley, moleque novo da base. Não tem, pô. Pedro Raul também, meu Deus. Pedro Raul é bonito, só bonito. Ele é bonito. Joga pela beleza. É possível hoje no futebol jogar pela beleza? Os caras achavam que o Beckham jogava pela beleza. Eu digo, vai. Vai procurar o Beckham dentro de campo pra ver. É ruim, não. Você jogou contra o Beckham? Já 2 vezes. O cara é bonito mesmo, mas joga muito. Não tem, professor, essa base. Claro. Aí vamos supor, tirar esse time titular aí que ele botou ontem. Eu digo, vamos lá pro banco. Você viu que ele trouxe os moleques da base. Trouxe os da base. Entrou Mosquito. O banco do Corinthians é a base hoje. Não, entrou Mosquito e Pedro Raul, certo? No jogo de ontem. E Bidu. Entrou Pedro Raul, Bidu. Aí eu digo, não é possível que essa... Não tem. No não jogo... tem os Cavaleiros do Zodíaco. O Abel tem os Cavaleiros do Zodíaco. No jogo contra o Internacional isso aconteceu também, porque ele só fez 3 mudanças. Que Bidu, não, mas outro ele Pedro fez mais. Raul, ele fez as 5 ontem. E Mosquito. Ele fez as 5. Tirando esses 3, são jogadores formados nas categorias de base. Ele fez o gol da Copa São Paulo. Ele fez as mudanças para atender o RH. Para mostrar, porque o cara do RH pergunta, nós temos 25, 30 jogadores e você não está usando. Teoricamente pergunta. Então, para atender o RH, ele faz a mudança. Porque seguramente tem consciência de que pouca coisa vai mudar. Eu vou ligar para o Rodrigo Versoni, que ele sabe folha de pagamento de todo mundo brasileiro. Não é possível que essa folha do Corinthians tenha entre as 4. A terceira, a quarta já foi dito aí. Não é possível isso. Mas, veja, então ele sabe, o Antônio Oliveira certamente sabe que ou não vai melhorar, ou às vezes pode até piorar. Mudando, mas tem que mudar, porque tem que fazer alguma coisa. E ele é corajoso, professor, as ideias dele são boas, ele só não tem o material humano que ele precisa. E é o treinador que está sendo fritado já há 3 semanas, com mais intensidade. 3 semanas sendo fritado. Todo o cenário mostra que ele será demitido. Todo o cenário mostra. Né? Se não for, será uma grande... Bateu na trave agora 2 vezes, né? Atlético Paranaense ontem, né? Então todo o cenário mostra que ele está lá, mas por algum tempinho só. Né? Eu não sei qual será a decisão da diretoria do Corinthians em relação a isso. Agora, e as pessoas que fazem críticas, eu uso também, eu me utilizo da rede social para saber que tipo de crítica as pessoas fazem. Né? Muitas delas, ou a maioria dessas críticas, diz que o time ele não está fazendo um bom trabalho, é verdade, mas que o time é limitado e que também colabora também para que a coisa não prospere a direção do clube. E aí, só falta dizer assim, mas precisamos de uma cabeça e dar um bico no bumbum do treinador de plantão. Quer dizer, você acha que se demitir o Antônio Oliveira, os males serão sanados? Já aconteceu isso inúmeras vezes e com outros treinadores em vários times. Né? Pode melhorar? Pode. Mas aí, que nome vem à sua cabeça nesse instante para substituir o Antônio Oliveira? Guardiola, sem nenhuma chance. Né? Quem? Qual é o técnico estrangeiro que poderia ser contratado pelo atual momento do Corinthians? Atenção, você tem que montar o cenário pelo atual momento do Corinthians. A diretoria atual vai completar 180 dias. 180 dias e ela não tem mostrado eficiência. Ela não resolveu, pelo menos eu não soube, nenhum dos problemas deixados pelas gestões desastrosas de um passado recente. E, pelo contrário, anexou um pacote de lambanças nesses últimos 180 dias. Tudo isso que eu estou dizendo é fato. E aí, a cabeça que está aí é o Antônio Oliveira. É mesmice no futebol brasileiro, pode acontecer isso. Eu não estou dizendo que ele é o Guardiola, nada disso. Mas eu acho que tem que levar em conta os equipamentos, os instrumentos, ou aquilo que entregaram para ele, para fazer funcionar. Mas ele não está conseguindo melhorar nada. Eu também acho que não está tendo vocabulário para melhorar. Mas será que com outro treinador, com esse elenco que todo mundo diz que é limitado, o Vampiro acabou de dizer aqui eu acho que ele jogou bola, sabe, e todo mundo que conhece futebol sabe que o elenco não tem ninguém que decide, ninguém que esse cara vai melhorar. Então, o fato de estar à beira da demissão, eu acho que vai acontecer pelo clima todo, pelo cenário.
porque dirigente realmente atende a plateia, o distinto público, né? Em algumas solicitações. Vai mudar por mudar. É mais uma multa contratual que vai pagar, se mandar embora, e vai contratar um outro treinador, muito provavelmente, que vai chegar contestado. Muito provavelmente, não é, Bruno? Sim. Qualquer um que for contratado nesse momento pelo Corinthians chegará contestado, porque não vai trazer nenhum estrelado. Né? Está na cara. E outra coisa, promessa de reforços. Puxa vida, promessa de reforços. Quer dizer, aquela promessa vazia. E é possível que contrate mesmo, mas vai contratar quem? Algum jogador importante pode ser contratado pelo Corinthians, pela realidade do Corinthians hoje? Eu tenho que concluir, como tenho concluído nos últimos tempos, Pedro, falando o seguinte: imagine o Corinthians sem dívidas. Poderia fazer tudo isso que eu estou falando aqui. Contratar cara estrelado, treinador badalado. Poderia fazer tudo isso. Corinthians, sem dívida, poderia ser um Flamengo. No sentido de pacote financeiro, de estrutura financeira, de força. E não é o que a gente vê nesse momento. Bruno Prado, Corinthians 1, Cuiabá também 1. Pressão enorme em cima do Antônio Oliveira, Bruno Prado. É que você pode contestar o trabalho. Ele está comandando uma equipe que só venceu uma vez em 12 rodadas, mas já passaram tantos técnicos aí no Corinthians e não mudou muita coisa. E se o Antônio sair nesse agora ou no próximo jogo e chegar outro, também não deve mudar muita coisa. Então você pode até não gostar do trabalho do Antônio Oliveira. Realmente os números não são bons, o time joga mal. Só que não vejo que esse time possa crescer muito mais que isso aí, não. Se chegar outro aí, acho que não vai mudar tanta coisa. E daqui a alguns meses esse outro aí já vai estar sendo muito contestado, já vai ter gente pedindo a saída desse próximo aí que pode chegar se o Antônio sair. O time é um time fraco, é um time que vai brigar na parte de baixo, vai lutar para não cair, como já lutou para não cair no ano passado. E os números nesse início de campeonato são piores que do ano passado. Uma vitória em 12 rodadas. Isso é muito pouco, olhando para a matemática mesmo. Não estou nem avaliando o time, é a matemática. O Corinthians está começando a ficar numa situação, é só um primeiro turno, mas já começa a ficar num certo desespero ali. Ele tem que sair rápido daí. O próximo jogo é Palmeiras, em casa, é fora de casa. Um jogo difícil. Palmeiras é o favorito para o jogo, obviamente. Se o Corinthians arrumar um pontinho, é fantástico, como arrumou no Paulista. Mas não resolve muita coisa também. E na matemática, se arrumar um ponto contra o Palmeiras, no estádio do Palmeiras, que é um ótimo resultado, mas na matemática não resolve muito. E os times que subiu da segunda divisão, que o Corinthians pega, ele não ganha, cara. Ele empatou, perdeu do Juventude. O Cuiabá já está aí há 4 anos, né? 5 anos de primeira divisão. Ele não ganha, o Atlético Goianiense ele empata. Empatou. Não está ganhando nem dos adversários diretos. O Cuiabá é um adversário direto aí nessa briga. O Cuiabá acho que perdeu os 4 primeiros jogos do campeonato. E já está na frente do Corinthians. Começou com 0 de 12 e está na frente do Corinthians. O desempenho do Corinthians em casa também é preocupante, porque eu estou olhando aqui, empate com o Atlético Mineiro, empate com o Fortaleza, perdeu do Botafogo 1-0, empatou com o São Paulo e empatou com o Cuiabá. Então, o Fluminense. Venceu basicamente só o Fluminense em casa, porque a gente sabe, jogando em Itaquera, com a fiel torcida, sempre 40 mil pessoas, estádio lotado, sempre foi muito difícil. Lanterna. Tem isso também. E sempre foi muito difícil bater no Corinthians jogando lá. O Corinthians sempre utilizou o seu estádio, né, como um trunfo. Mas não foi assim no campeonato passado, que a gente até trouxe o desempenho do Corinthians em casa como mandante. Foi, acho que, o pior desempenho do Corinthians desde que inaugurou a Arena. E agora volta a repetir esse desempenho muito abaixo jogando em Itaquera, Vampeta. E deve ficar tudo pro jogo contra o Palmeiras, essa situação do Antônio Oliveira. Algo que eu já vinha falando desde a semana passada. Clássico contra o Palmeiras geralmente mexe as coisas no Corinthians. Você disse... Poderia ter sido demitido depois do jogo contra o Atlético Paranaense, porque a pressão é enorme, e não foi. Empatou. Contra o Cuiabá, empatou. E agora tem o Palmeiras, jogo dificílimo para o Corinthians do Antônio Oliveira. Você vê que é dificílimo e no campeonato, né? Tudo pode acontecer. No Campeonato Paulista foi 2-2, né?
O Garro bateu uma falta lá no final, né? Foi. Lembra? O Palmeiras estava ganhando o jogo. A torcida ficou puta com o Everton, achou que foi falha, que o... Palmeiras quase o jogo inteiro. Não, 2-2, aí o Cássio foi... Gustavo Henrique no gol. Gustavo Henrique teve aquela última bola que ele nem viu, parou em cima da linha. É verdade. Quer dizer, teve isso. Você pode chegar, Bruno, e lá o Palmeiras, favorito ao título. O Flamengo, favorito ao título. O Atlético Paranaense, se ganhando o Corinthians naquele momento, está liderando o Campeonato Brasileiro. Você pode chegar lá em... É segunda-feira esse jogo. É segunda-feira. E conseguir um empate. Mas para pretensões do campeonato dizer que não vai brigar por rebaixamento, ou estar ali nas últimas colocações, eu acho que o Corinthians vai estar entre ali. Eu coloco 14 elencos na frente do Corinthians. Vai brigar com 6 ali para não cair. Eu vejo assim, eu não coloco a responsabilidade no Antônio Oliveira, porque eu acho que falta material, acho que a situação fora de campo também não dá respaldo a ele no comando técnico do Corinthians, mas tem torcedor que fala assim, Vampeta, independentemente do que está acontecendo no clube, fora de campo, o Antônio Oliveira não está fazendo esse Corinthians jogar bola. Quem vai fazer esse cara? Pode trazer que é só chuveirinho na área, que não tem armação de jogadas, que o time não cria, defensivamente inseguro. Não, essa ideia deles eu gosto dele. Por exemplo, ontem ele tirou logo o Caetano, já estava com o amarelo, já botou o Ranieri, botou o Pedro Raul mais pra frente, ele tenta. Mas ele tenta com aquilo que tem lá, e aquilo que tem lá não é muito bom não, viu? Bora ouvir o Antônio Oliveira, a avaliação dele e como o Corinthians pode voltar a trilhar o caminho das vitórias. O Antônio Oliveira fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Reencontrar com as vitórias é deixar de cometer erros. Portanto, essa é a questão que temos pago muito caro, porque repara, em 12 jogos nós pontuámos em 7. Portanto, eu estou aqui e isso para mim vale rigorosamente nada, é apenas história. Quase 30 jogos, perdemos 7. Quando eu cheguei já tínhamos perdido 5. Portanto, e estamos a falar de um campeonato muito mais competitivo. Mas como eu já disse, são 12 jogos, uma vitória não é satisfatória, temos que dar muito mais e por isso aquilo que me ensinaram é continuar a trabalhar, ser persistente, resiliente, para podermos e conseguirmos chegarmos aos objetivos. O objetivo do Corinthians é nesta altura, ganhar o próximo jogo, portanto, preparar-se da melhor forma para ganhar o próximo jogo. Portanto, eu já disse que não é satisfatório o campeonato brasileiro que temos feito, porque apenas em 12 jogos temos apenas uma vitória, é muito pouco para uma equipa dessa dimensão, independentemente do elenco não estar adequado às expectativas do clube. Por isso o treinador também tem essa responsabilidade. Aliás, nós temos todos que assumir a nossa responsabilidade e inverter rapidamente a situação. O Corinthians não vence há 8 jogos. Pressão enorme em cima do Antônio Oliveira. Vanderlei, a gente analisando aqui a situação do técnico do Corinthians, ele tem muita personalidade na entrevista coletiva. Ele fala mesmo, né? E deu entrevista agora também exclusiva para o nosso Flávio Prado, baita entrevista, tocou em diversos assuntos. Ele até diz na entrevista que montou a equipe do Cuiabá, o elenco do Cuiabá para a temporada. E você vê, o destino quis, frente a frente, Antônio Oliveira e Cuiabá. Cuiabá sai na frente do Corinthians, 1-0, tem a chance de marcar o segundo, não faz, o Corinthians conquista um empate jogando em casa, Vanderlei. Conquista um empate, para a situação atual do Corinthians, foi um bom resultado. Estava perdendo até no finalzinho do jogo. O Cuiabá, a meu ver, jogou melhor que o Corinthians. Tem alguns jogadores melhores que os jogadores do Corinthians. Começa nada contra o Donelli. Não fosse o Donelli, nesses dois últimos jogos, o Corinthians teria tomado mais gols. Nada. Eu estou até torcendo para que ele tenha sucesso. Ele foi chamado numa hora muito difícil no Corinthians, né? Contavam com o Carlos Miguel, ele saiu. E aí chamaram o garoto aí, jovem, mas eu torço para que ele tenha sucesso, tem qualidades e tomara que seja prestigiado pelo Corinthians e viva bons momentos lá. Mas, disparadamente, nesse cenário todo, o Walter é o melhor goleiro. Né? Já era quando estava no Corinthians, saiu porque não tinha chance de jogar, mas era um reserva extremamente eficiente. E o Antônio Oliveira falou a verdade, ele montou o Cuiabá
e tentaram fazer com que ele dissesse que o Corinthians tinha um elenco melhor, e ele desconversou, procurou um caminho, um atalho aí, porque fundamentalmente ele acha que está mais ajeitado o time do Cuiabá, o que é uma verdade, né? Ele ajeitou, e a chegada do Petit, né? O Petit ajeitou mais ainda, né? E outra coisa que tem que ser levada em conta é a classificação, né? Enfim, tudo aquilo que está acontecendo. E ele também não fez nenhuma promessa, dizendo, estou esperando aí a chegada do Messi e logo depois, talvez antes do final do ano, chega também o Cristiano Ronaldo. Ele não fez nenhuma promessa. Ele sabe que a vida será dura no quesito reforços. Não adianta chegaram mais 5 jogadores, mas todos vieram do Nogueirópolis. Não vai resolver absolutamente nada. É isso. No ano que o Corinthians foi rebaixado, em 2007... o Timão tinha conquistado 17 pontos nas primeiras 12 rodadas. E nesta temporada, em 12 jogos de Campeonato Brasileiro, o Corinthians só conquistou 9. Então, é preocupante. E contra a Juventude, Atlético Goianiense e Cuiabá, que são rivais diretos na parte de baixo da tabela, o Corinthians somou apenas 2 de 9 pontos disputados. É candidatíssimo, né? Se continuar desse jeito, o Corinthians é candidatíssimo a brigar ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Bruno Prado. Sim, é candidato, claríssimo. A briga vai ser para não cair e está se enrolando cada vez mais. É uma campanha muito ruim. O time desse ano, para mim, é pior que o do ano passado. Do ano passado já sofreu muito, teve um risco também real de rebaixamento e para mim agora piorou o time. Então, a briga vai ser essa até o fim. Não imagino, pode ter um momento, melhora um pouquinho, ganha 2 jogos, consegue sair, mas é aquela coisa de sai, depois volta, sai de novo. Eu não acho que vai sair disso do campeonato, não acho que vai ter uma arrancada, não. Daqui a pouco vai dar uma arrancada e vai lá pro 10º lugar. Não acho que isso vai acontecer. O que pode acontecer? Ganha 2, aí perde outra. É assim, aí ganhou 2, saiu, foi para 16º, 15º, mas aí perde outra, já volta para 17º. Vai ficar nessa o campeonato todo. O Antônio Oliveira também deu uma cutucada na diretoria do Corinthians. Perguntaram sobre reforços e ele deu uma indireta à diretoria do Corinthians. Vamos lá, vamos ouvir o Antônio Oliveira aqui na Jovem Pan. Temos que perceber se o grupo de jogadores está de acordo com as expectativas do torcedor. Isso é que vocês devem perceber isso. Portanto, não estou, em nenhum momento, há uma coisa que eu já disse aos jogadores, não desisto nem vou desistir deles, acredito e continuo a acreditar neles, mas o grupo é curto para as expectativas de uma equipa que o ano passado ficou atrás deste, o Corinthians, onde é que ficou o ano passado? Ficou atrás deste adversário de hoje, portanto, eu, às vezes eu até fico a pensar que o ano passado teve a lutar para ser campeão. Portanto, e ainda para mais com um grupo mais estável. Este ano, repara a quantidade de jogadores que saíram, depois que entraram, que depois mesmo de iniciar a temporada foi outra vez reestruturada, portanto, ou por umas razões ou por outras, portanto, e nessa perspectiva aí, mas eu não quero entrar por aí, portanto, eu procuro resultados, não procuro desculpas e é nesse caminho, continuando a trabalhar, acreditando naquilo que faço, que vou continuar o meu trabalho. Até quando vai a sua paciência em relação aos resultados? 1 mês sem ganhar, 2 meses sem ganhar pelo Brasileiro. Até quando vai a sua paciência com tudo que está acontecendo, com tudo que você está tendo que resolver, cuidar diante de toda essa pressão, fazendo até mais do que a função de um treinador? Até quando vai a sua paciência? Obrigado. Isso aí acho que é uma pergunta que eu percebo, é por isso que você é um bom jornalista, que eu já percebi, você foi à volta para perguntar a mesma coisa, portanto não foi tão direto. Sobre essa situação aí, já disse Fabinho, presidente, falem quem vocês bem entenderem, portanto eu estou muito seguro daquilo que eu faço, sei como cheguei aqui, agora realmente tem sido um trabalho árduo, que tem sido apaixonante, mas não pensava que tinha que fazer tanta coisa que fosse para além daquilo que fosse a minha competência técnica. Agora, nós é que temos que conseguir moldar as expectativas de um clube desta dimensão, com uma torcida desta, para aquilo que o clube hoje pode nos oferecer. Portanto, porque as pessoas eventualmente estejam à espera da janela, e que seja uma janela, o
clube nesta altura não nos vai proporcionar aquilo que eventualmente se calhar me prometeu e se calhar não me vai dar. Portanto, está a entender aquilo que eu lhe estou a dizer? Portanto, mas da mesma forma, quando na altura mesmo, quando eu pude sair e continuei porque apaixonei-me pelo projeto, apaixonei-me pelo clube e continuo apaixonado por ele, da mesma forma, com uma crença enorme, com uma vontade enorme, vou em frente, continuo a acreditar nos meus jogadores, hoje também tenho que ter e ajustar as suas expectativas àquilo que eventualmente vai chegar. Portanto, não vai chegar aqui o Neymar, não vai chegar aqui o Marquinhos, não vai chegar aqui o Paquetá. Portanto, se calhar nós não vamos ter aquilo que eventualmente me prometeram e a janela já vai ser uma situação completamente diferente. Vamos ver aquilo que o mercado e as oportunidades que nos dão para podermos tornar uma equipa mais competitiva e mais forte. Que isso, cara. Fogo no parquinho, hein? Falou várias coisas aí o Antônio Oliveira. Corretos, né? Fico até pensando que ano passado se lutou aqui para ser campeão. E ano passado com um grupo mais estável. Ele cita o Cuiabá, que terminou à frente do Corinthians. Cuiabá dirigido por ele no ano passado. Ficou à frente do Corinthians na tabela de classificação. Aí ele diz, não pensava que tinha que fazer tanta coisa que fosse para além daquilo que fosse a minha competência técnica. Também trouxe o Antônio Oliveira. O clube, nesta altura, não vai nos proporcionar aquilo que eventualmente se prometeu. Tudo na mesma sonora, que a gente acompanhou aqui. Tudo na mesma fala, na mesma pergunta, o Antônio Oliveira aqui. Não vai chegar o Neymar, não vai chegar aqui o Marquinhos, não vai chegar o Paquetá. Nós não vamos ter aquilo que eventualmente me prometeram. E a janela já vai ser uma situação completamente diferente. Olha o Antônio Oliveira, Vampeta, Vanderlei, Bruno Prado. Eu falei, ele tem muita personalidade, ele fala mesmo nas entrevistas e dando essa cutucada na diretoria do Timão. Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava ouvindo o Antônio é que se fosse um comentarista, seria um excelente comentário. Perfeito. Só que ele é o técnico, então isso pode ter alguma consequência para ele, mas ele está certíssimo. Mas eu não sei se ele está muito preocupado, não, se vai ter alguma... não gostei do que você falou, você vai sair. Tá, se perder o jogo também sai. Então, ele pelo menos falou o que ele pensa e a análise dele, ele está lá dentro, ele sabe com certeza muito melhor que todos nós, como aqui está o clube, a gente de fora tem uma noção, e pelo que a gente ouve também dele, por exemplo, e das outras pessoas, a gente tem uma noção de como está. Mas, assim, o que ele falou, eu concordo com tudo que ele falou ali. Acho que ele foi bem claro de explicar a situação. Realmente, o elenco do ano passado, ele fala, era um elenco mais estável. Ele usou estável como palavra. Eu falei aqui, o elenco do ano passado era melhor que o atual. E ficou em 13º lugar, não lutou pelo título, que às vezes também ele falou muito de medir expectativas. O Corinthians é um time gigante, tem uma torcida enorme, é um time que o tempo inteiro é falado aqui nos programas esportivos, nas redes sociais, pelo tamanho que tem. Então sempre fica, o Corinthians é um time que tem que brigar por títulos. Hoje não tem a menor condição de brigar por títulos. Mas mesmo que as pessoas saibam conscientemente disso, acaba no inconsciente cobrando uma coisa que não dá para fazer. E a realidade, isso ele não falou, aí eu que estou falando, a realidade é brigar para não cair, é isso. Hoje a realidade é, se não cair, ótimo, foi cumprido o que dava para fazer nesse campeonato. Gostou de ouvir o Antônio Oliveira, Vampeta? Gostei, eu gosto até das ideias dele, cara, assim, um treinador jovem, personalidade, você vê, ele tira ontem um zagueiro, bota o Ranieri, procurando a vitória, mas aí é o que tem, aquilo pode ser o Antônio Oliveira, pode vir o Mano Menezes, estava aí também, não fez nada que prestasse, pode vir outro, o elenco é fraco, cara, o elenco é fraco para que é o Corinthians. Individualmente de cada atleta, de repente pode ser que possa ser outra agremiação, cada um voar mais do que o outro, mas junto não está dando liga esse time. Você vê, o Matias Rojas estava aqui, não jogava, aberto e tal, agora está lá jogando no lado do Messi e o Soares dando certo. Você vê outros atletas indo para outro time, mas esse time aí é fraco. Olha lá a mudança que teve ontem. E não tem mais do que isso, não. Agora não sei como é que a folha é tão alta. A folha é tão alta. Saiu os principais. Até entendo a folha de... você tem lá as estrelas. Gil, que zagueiro, hein? Gil, Cássio. Fábio Santos. Fábio Santos. Renato Augusto.
né? Roger Guedes quando tava. É um time aí muito a folha, melhor, né? não, a folha é alta. Mas não tem ninguém lá para essa folha ser alta. Não. E a gente sabe, né? Quanto mais tempo de clube, vai aumentando o salário, vai conseguindo, né? Um melhor salário. E não tem ninguém assim também nesse Corinthians com tanto tempo de casa, né? Tem o Fagner, mas vários dos veteranos citados aqui pelo Vampeta deixaram o clube do ano passado para cá. Vanderlei Nogueira, tá aí o Antônio, hein? O Antônio, a gente ouviu ele, mas antes você já tinha citado, né? Não vai chegar o Neymar para reforçar o Corinthians. Mas também ninguém descobriu a pólvora, porque exatamente o que todo mundo está vendo isso. Eu acho que ele só pode ter dado essa entrevista. Primeiro, ele falou, tudo que ele falou também concordo. Mas ele só pode ter dado essa entrevista porque ele chegou à conclusão que está sendo fritado para valer nos últimos tempos e que muito dificilmente vai mudar esse cenário. Tipo, sabe aquela frase, aquela palavra, prestigiado, entre aspas? Dificilmente vão tirar as aspas. Ah, não, está prestigiado para valer. Será surpreendente para mim se isso acontecer. Então, já que eu estou, digamos, quase saindo, e estou imaginando na cabeça dele, eu não vou deixar de falar aquilo que eu estou vendo, que eu estou vivendo, que eu estou sentindo. Não é? Estou tendo oportunidade de falar. Ele está usando a entrevista coletiva para ter oportunidade de fazer aquele desabafo honesto, sincero. Né? E outra coisa, o discurso dele não é contra o Corinthians. O discurso dele, a meu ver, é a favor do Corinthians. E aí, eu acho que por isso que ele falou isso. Tomara que o time melhore, se ele não sair, melhore, mostre que há sintomas de ressurgimento, pelo menos para escapar dessa situação delicada, dessa zona assombrosa para time grande, que é a zona do rebaixamento.